sobre o mar. Aleluia, Em Deus. seguida ordenou que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante dele, para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. E uma vez que despediu a multidão, subiu ao monte para orar, à parte. Chegou a noite, estava ali só, e o barco já estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era ao contrário. Mas na quarta vigília da noite, Jesus veio até eles andando sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e puseram-se a gritar cheios de medo. Porém, em seguida Jesus nem falou, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temas. Então responderam Pedro: sim, Senhor, és tu, manda-me ir até ti, por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, caminhou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas ao perceber que o vento forte, teve medo e, começando a subir, gritou: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse: homem de pouca fé, por que duvidaste? Pastora, vem me impressionar aqui nessa parte, que quando Jesus despediu da multidão, Jesus ordenou: vá na frente que depois eu vou. Jesus ainda começou a explicar: vá, mas eu vou. E eles entrou naquele barco e foi. E a Bíblia vai dizer que quando o barco chegou no meio daquela tempestade, começou a balançar, começou a afundar. E quando ele chegou e viu Jesus vindo ao encontro dele, olha que impressionante, no meio da tempestade, ele pôde ainda contemplar Jesus vindo, andando sobre as águas até o encontro deles. E quando Pedro viu aquele homem andando sobre a água, ele teve medo, gritou: é um fantasma. Porque se fosse a gente olharia e falaria, né? Um fantasma, um homem andando sobre as águas. Mas Pedro, com a sua pouca fé, olhou e perguntou: se és tu, Senhor, me permita que eu vá até a tu andando sobre as águas. E ele desceu e foi até com Jesus. Mas quando ele percebeu que o vento estava tão forte, ele começou a fraquejar, ele começou a ter medo. Mas ele parou de olhar para Jesus e começou a olhar para o vento. Se ele continuasse olhando para Jesus, jamais as ondas ele sentiria, jamais os ventos ele sentiria. Ele poderia até vir sentir, mas ele ia chegar lá na frente assegurando a mão de Jesus: agora vamos pro barco comigo. Mas ele não fez isso, igreja. Ele sentiu a tempestade, ele começou a ter medo do vento e começou a afundar. Mas algo impressionante acontece: quando ele começou a afundar, ele foi lembrar de Jesus de novo. Tendo misericórdia pela vida dele, ele gritou: Senhor, me salva. Nessa hora ele começou a lembrar de Deus. Nessa hora ele lembrou que Jesus estava ali. E Jesus, com a misericórdia que tem, lhe estendeu a mão e levantou Pedro. O que você quer dizer nessa noite para mim, igreja? Senhor, o Senhor está no barco, Jesus está andando, mas está próximo de você. Você está sentindo o vento, a tempestade, esquecendo de Jesus e está afundando. Para de olhar para a tempestade, para de olhar para a adversidade, para de olhar que seu armário está vazio, porque quando você ajoelhar e enxergar que Jesus está contigo, que Jesus está no barco, nada disso vai folhar, nada disso vai deixar de acontecer. Sabe por quê? Porque quando você tem só o arroz dentro de casa e está faltando feijão, se você fala: meu Deus, está com pouco arroz, mas eu vou cozinhar. Quando você vai vasculhar lá no armário, você acha um pouquinho de arroz, você acha um pouquinho de feijão, ali você já se alimenta. Quando você vai botar o seu joelho no chão dizendo: Senhor, que não tem um arroz e um feijão para botar dentro de casa, Jesus chega, manda um anjo lá do céu trazer você salvado para sua casa, irmão. Eu quero dizer nessa noite: para de olhar para o vento, para de olhar para a tempestade, porque isso não vai trazer benefício nenhum. Isso só vai dizer que a gente se afundar mais, e o inimigo só vai dar gargalhada. Então para de olhar para a adversidade, começa a olhar para Jesus, que ele está na sua frente. Se
o vento entrar, deixei a tempestade entrar, afundar, fazer a bagunça e depois que eu fui lembrar de Jesus. Essa tarde, antes de eu vir para a igreja, eu comecei a louvar, comecei a escutar meu hino lá e falei com o Senhor, decretei, hoje eu vou no culto. Oh, glória! E através do louvor dentro do banheiro, Jesus começou a falar dentro do meu coração. E uma palavra que a pastora falou comigo dentro do meu carro, começou a vir dentro do meu coração. O meu chamado que Jesus colocou na minha vida. O que eu estou fazendo com o meu chamado, igreja? Eu estou deixando o inimigo, a tempestade, o vento soprar e levar tudo que eu tenho. E comecei a esquecer que Jesus está na minha frente, só esperando eu segurar na mão dele e levar ele para o meu barco. Tudo fica mais fácil quando Jesus está na nossa vida. Oh, glória! Ai, irmã Stephanie, mas você não sabe o que está passando na minha família, eu não sei. Mas começa a olhar para Jesus para você ver a mudança que começa a transformar a sua casa. Começa a olhar a Jesus para você ver se seu marido não começa a ir para a igreja junto com você. Para você ver o seu filho glorificando o nome do Senhor. É só a gente começar a olhar para Jesus. É só a gente saber pegar nos braços de Jesus e levar ele para o nosso barco. Às vezes nós esquecemos. Vou para a igreja hoje só cantar, ou vou para a igreja só ficar no meu banquinho. Esquecendo daquilo que Deus nos entregou à igreja. Esquecendo daquela adoração que a gente tem no nosso coração. Porque Jesus não fez servo e Adão lá no jardim só por fazer, não, para cuidar do jardim, não. Se Jesus fez Adão e Eva, é porque ele tinha um objetivo. E nesse objetivo chegamos até a geração de hoje. E você acha que Deus quer eu e você por acaso aí? Não! Ele quer a gente no barco e quer ele no nosso ladinho. Ele comandando e a gente obedecendo. Porque muitas vezes a gente quer tomar o volante do barco e quer andar do nosso próprio barco, igual a irmã falou. Jesus não abandona a gente abandona ele. A gente que vai se afastando enquanto a gente vê Jesus está no mesmo lugar e a gente que está distante. Ele está lá ainda estendido a mão e a gente está lá longe. Aí o que acontece? Nós temos que voltar tudo de novo, segurando a mão dele para ele agora novamente. Mas com novos passos, com novos acontecimentos na nossa vida, igreja. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Tu és grande, és fiel a Tu Deus és querido. lindo, Pai. Deus de glória, Glória. exaltado é o teu nome,